Vamos começar? Vamos começar, por favor, sem prejuízo. Então, muito obrigada aí a todos pela participação. O Abipag Debate é um projeto que tem a iniciativa da associação, consiste em trazer palestrantes de assuntos que são relevantes para o setor de meios de pagamento, contribuir, né, para a indústria, para a eficiência do setor, e trazendo aprimoramento técnico para os nossos associados e alguns parceiros. Nesta edição, a gente conta com a ilustre participação do Dr. Adolfo Sachida, recentemente nomeado chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. O Dr. Sachida é doutor e pós-doutor em Economia, advogado com experiência em Direito Tributário, professor e autor de diversos artigos. Também será expositor aqui nesta edição o Dr. Emanuel Souza Abreu, subsecretário de Política Microeconômica e Financiamento da Infraestrutura do Ministério da Economia. Já atuou no Banco Central, na Secretaria de Tesouro Nacional e diversos outros entes. Possui doutorado com habilitação em Finanças e Métodos Quantitativos pela UNB. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade, a paciência, sobretudo do Dr. Emanuel, aí, que está com a gente desde as 10 horas. Parabenizamos pela iniciativa do Ministério da Economia em propor uma alteração legislativa importante que, notadamente, incentiva as operações financeiras com proposta de redução de custos inerentes à concessão de crédito, com vistas à melhora do ambiente de negócios do país e ampliação da segurança jurídica num contexto de recuperação econômica. Por favor, doutor Emanuel, o doutor Sachida, a palavra está com vocês, fiquem à vontade. Muito obrigado pela Abipag, por essa oportunidade. Eu gostaria de tomar de 5 a 10 minutos para fazer um pronunciamento inicial e quero começar com um resumo muito rápido do que aconteceu na agenda econômica desde que nós assumimos. Em 2019, nós aprovamos a maior reforma estrutural da Previdência. Mas não foi só isso. Nós aprovamos, por exemplo, a nova lei do agro, uma das leis mais importantes para o agro. Aprovamos a transação legal, que é o contribuinte legal, uma medida que já inovou mais de 100 bilhões em crédito. O que eu quero chamar a atenção, tivemos sucesso no leilão de cessão onerosa, o maior leilão de petróleo do mundo. O que eu quero chamar a atenção é que a nossa política econômica, desde o primeiro dia de governo, está centrada no binômio econômico. E o que é o binômio econômico? Consolidação fiscal e reformas pró-mercado para aumento da produtividade. Então, creio que esse é um legado que a nossa equipe econômica está deixando. Centrando o fogo na consolidação fiscal e em reformas pró-mercado, nós temos tido resultados que constantemente estão melhores do que as previsões de mercado. Em 2020, mesmo durante a maior crise de saúde da história brasileira, mesmo durante a pandemia, nós tivemos a prudência de manter todos os nossos programas transitórios. Todos eles, sem exceção, terminaram em dezembro de 2020 e só retornaram porque em 2021, infelizmente, a pandemia se manteve. Mas é importante ressaltar que mesmo durante a pandemia, nós aprovamos a autonomia do Banco Central, o novo marco de gás, o novo marco de saneamento, o novo marco de ferrovias, o novo marco de cabotagem, o novo marco de startups, o novo marco de agências reguladoras, o FIAGRO, anotem aí, a maior revolução estrutural do mercado de terras brasileiros. Aprovamos importantes medidas infralegais no Conselho Monetário Nacional, de tal maneira que hoje o crédito livre, que em outubro de 2015 o crédito livre era 50% do crédito total, em outubro de 2021 o crédito livre era 58% do crédito total. Em outubro de 2015, 57% do crédito vinha de bancos públicos. Em outubro de 2021, 43% dos créditos apenas vinha de bancos públicos. Ou seja, a maior parte do crédito hoje é livre e vem de bancos privados, medidas tomadas por nós. Fizemos uma importante mudança de política econômica na área de concessões. No passado, a maior parte das concessões se dava por quem oferecia o maior preço, oferecia a maior outorga. Nós mudamos isso. Hoje, a maior parte das concessões é vencida por quem
oferece o maior volume de investimentos contratados. Ou seja, nós estamos dando ênfase ao investimento privado. Hoje, o Estado... Eu não estou vendendo, não estou fazendo uma concessão pelo dinheiro em si. Eu estou fazendo a concessão para melhorar e aumentar a eficiência econômica da economia. E como é que se aumenta a eficiência econômica da economia? Via investimento privado, via crédito livre, via bancos privados. O mercado de debêntures incentivadas cresceu em magnitudes bilionárias durante a nossa gestão. Ao mesmo tempo, os desembolsos do BNDES caíram e caíram muito. Por quê? Porque agora é focado em mercados específicos e não mais para os campeões nacionais. Então, quando você olha toda a sequência de política econômica que nós tomamos, a nossa política econômica é muito clara. Consolidação fiscal e reformas para o mercado. Eu noto que no começo de 2021, o mercado acreditava que a relação dívida-PIB ia ser acima de 90%. Alguns analistas falavam em 100%. Nós terminamos o ano passado com a relação dívida-PIB em abaixo de 81%, surpreendendo positivamente o mercado. Hoje, nós temos menos funcionários públicos civis do que em 2011, resultado de uma política de digitalização dos serviços públicos e mudança nos critérios de contratação. Quando você olha as três grandes contas, previdência, juros e pessoal, todas elas caíram. O nosso governo vai encerrar o mandato gastando menos em relação ao PIB do que quando assumiu. Esse fato é inédito. Ora, um governo que durante a pandemia manteve a consolidação fiscal, é óbvio que irá manter a consolidação fiscal agora também. Sobre o evento em particular, é uma grande honra ter participado das duas medidas que, no meu ver, serão o grande legado da Secretaria de Política Econômica desse governo. O novo marco de garantias, associado à medida provisória de modernização de registros públicos, aumenta a transparência, aumenta a segurança jurídica, diminui a burocracia, diminui custos burocráticos, diminui taxa de juros, aumenta a eficiência econômica das garantias e, com isso, aumenta o volume de crédito e abaixa a taxa de juros. Da mesma maneira que a alienação fiduciária foi uma revolução em 2003, o novo marco de garantias, associado à medida provisória de registros públicos, é uma das maiores revoluções no mercado de capital brasileiro dos últimos 30 anos. Quando essas medidas estiverem efetivamente em vigor, quando as IGGs, as instituições gestoras de garantias, estiverem funcionando, quando tivermos aprovado a modernização dos registros públicos, nós teremos uma dinamização do uso de garantias móveis. Eu estou falando de todo um novo mercado inexplorado. Nós vamos dar um pulo no aprofundamento financeiro brasileiro. E os estudos econômicos são muito claros. Quanto mais profundos e sólidos são as relações financeiras, a capacidade de usar o setor financeiro corrigindo alocações, isso dinamiza o crescimento econômico de longo prazo. Muitas pessoas se perguntam o que está acontecendo com o Brasil, que ele está com dificuldade de retomar um crescimento sustentável de longo prazo. É simples. Medidas erradas foram tomadas no passado. E, para consertar isso, tem um custo. É isso que nós estamos fazendo. Não só nós. A equipe anterior também deu passos importantes. A equipe do governo Temer, eu quero deixar claro aqui, também fez um grande trabalho corrigindo parte do problema. E nós estamos seguindo essa tradição. Quando nós olharmos para frente, vocês podem apostar que esse período, de 2019 a 2022, vai entrar na história brasileira como o período das grandes reformas. Eu sei que tem muito ruído, mas eu os convido não a acreditarem em mim, mas nos dados. Vamos olhar os dados. Vamos olhar a relação dívida-PIB caindo. Vamos olhar que nós estamos gastando menos do que gastávamos antes. Vamos olhar que durante a pandemia
um importante conjunto de marcos legais estimulando investimento privado foi aprovado. O emprego vai ser retomado esse ano. E aqui eu encerro fazendo um convite à reflexão. Esse é o primeiro governo, desde a redemocratização, que irá para uma reeleição com o Banco Central autônomo e com o teto de gastos em vigor. Ou seja, o nosso governo criou uma regra institucional fortíssima para o nosso país, evitando o uso da política monetária e da política fiscal com fins eleitorais. Hoje o Banco Central é autônomo e a regra do teto de gastos está mantida e preservada. Tudo isso mostra o nosso grande compromisso com o crescimento econômico sustentável de longo prazo. Muito obrigado. Emanuel, manda ver. Bom dia a todos. Obrigado, secretário Adolfo. Vamos começar a apresentação. Coloco por aqui mesmo a apresentação? Pode colocar. Compartilhar a tela ao lado de bate-papo. Isso. Todos veem? Sim. Eu acho que fica melhor com os slides do lado, sem a apresentação. Então, como muito bem o secretário colocou, como é chamado novo marco de garantias, né, faz parte da política do governo de grandes reformas estruturais, né, ou seja, proporcionar aí reformas para o mercado, com aumento de produtividade. E, basicamente, o que a gente chama de novo marco de garantias é o projeto de lei em urgência constitucional, que envolve uma gama de medidas para fortalecer garantias, retomar garantias e criar novos tipos de garantias, tá? Novos instrumentos de garantias. Junto com ele, e bem vinculado, ou seja, são medidas que se complementam com o objetivo de fortalecer garantias e vão além disso também, tem a medida provisória, a MP 1085, que trabalha a parte do SERP, Serviço Eletrônico de Registros Públicos, e também aprimora os procedimentos de incorporação imobiliária. Eu vou focar na apresentação bastante nessas duas primeiras medidas que fazem parte desses projetos, a IGG, como a gente está chamando, Instituições Gestoras de Garantia, e também no Serviço Eletrônico de Registros Públicos, que tem grande efeito nas partes de garantias móveis, né? Mas os projetos, é bom deixar, e eu vou tocar em cada ponto desse, cobre tanto a parte de instituição gestora de garantia, aprimora diversos procedimentos hoje que são pouco transparentes na alienação fiduciária, na execução, nos procedimentos de execução extrajudicial da alienação fiduciária. Trabalha a extensão da alienação fiduciária, ou seja, a possibilidade da mesma instituição financeira conceder 1, 2, 3 empréstimos baseados na alienação fiduciária que já foi feita previamente. Aprimoramos a hipoteca, que é subutilizada enormemente no país, ou seja, revitalizamos esse instrumento. Tratando da execução da garantias com concurso de credores. Então, extinguimos o monopólio do penhor civil da Caixa. Hoje, como se sabe, a Caixa é a única que pode fazer o penhor civil, aquele penhor de joias, que é bastante conhecido, mas que é muito restrito no território nacional. Tratamos de operações de crédito vinculadas, possibilitando o resgate antecipado de letras financeiras, e tratamos aí na medida provisória do Serviço Eletrônico de Registro Público, SERP, e do aprimoramento de procedimentos de incorporação. Então, todas essas medidas é um grande resumo. Aqueles que já tiveram curiosidade de pegar os projetos de lei vão ver que são medidas grandes, né? São medidas robustas, e foi um trabalho aí com uma parceria da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Economia, da Presidência da República, do Ministério do Banco Central, agentes de mercado, ou seja, uma gama. E por quê? Está passando? Um momento. Então, a gente trata de todos esses pontos, tá, pessoal? Ou seja, em resumo, nós tratamos de instituição gestora de garantias, aprimoramento da alienação fiduciária, resgatamos a hipoteca, tratamos da execução de garantia com concurso de credores, instituímos o agente de garantias, tratamos da extinção do monopólio do penhor civil, resgate de letras financeiras para permitir operações de crédito vinculado a instituições financeiras, ou seja, em que a instituição financeira apenas intermedia
dos agentes econômicos sem absorver o risco das operações. E tratamos também de medida provisória, na medida provisória do SERP, que se chamou o SERP, que alguns estão chamando de medidas provisórias dos cartórios, né, dos registradores, e, por fim, tratamos também do procedimento de incorporação, modificando diversos procedimentos hoje que são complicados. E por que o governo está trabalhando nessa grande medida? Porque existe na literatura econômica, e isso não é um caso apenas do Brasil, é que países emergentes são muito dependentes em suas operações de crédito, nas suas operações de financiamento, de garantias. Ou seja, se nós formos comparar, né, operações de crédito, aí de crédito imobiliário, por exemplo, que tem garantias fortes, né, terrenos, imóveis, com créditos rotativos, operações careca, que se chama, as operações têm taxas de juros aí que variam de 20 vezes, que variam na média aí de 9% nas operações, na média de crédito imobiliário, ou até 271% ao ano, né, operações carecas. Então, a garantia, não só no Brasil, mas em países emergentes, são caracterizadas, isso por estudos aí que são conhecidos, inclusive pelo Banco Mundial, como fundamentais para você ter boas condições de crédito. Não apenas condições de pagamento, de juros, redução de juros, mas também ter acesso ao próprio crédito. E por que as garantias, em teoria, ajudam, né, nesse crédito? Por que é tão importante assim? Porque, só para dar um breve assim, da teoria econômica, informação assimétrica você reduz, né, você alinha interesses, você reduz a seleção adversa, você reduz risco moral, né, e reduz os custos de monitoramento das operações de crédito. Tudo isso faz um alinhamento entre credores e devedores e mutuários que possibilita aí a redução das taxas de juros e o aumento da concessão de crédito. O uso de aumento de garantias também, e isso são dados também de estudos internacionais, tem aumentado no mundo todo, não só em países emergentes, mas em países desenvolvidos, até por exigências de acordo de Basileia que reduzem a exposição e a necessidade de capital das instituições financeiras, como também em virtude de execuções judiciais, não só no Brasil, que são custosas e morosas. Então, garantias que possibilitam uma execução fora, extrajudiciário, são mais fortes e garantem um crédito mais sustentável. E temos aí uma dicotomia, né? Porque o que as empresas têm, o que as pessoas têm, as famílias possuem, são garantias, em geral, garantias móveis, né? E o que as instituições financeiras usualmente cobram dos seus clientes são garantias imóveis, ou seja, a gente tem um descompasso, a gente tem pessoas que têm ativos que não conseguem ser utilizados como garantia, por mais que elas quisessem utilizar esses ativos, e temos instituições financeiras que não querem receber esses ativos. Então, como a gente resolve essa dicotomia? Temos também um volume de subutilização de garantias imóveis. Então, mas de onde vem esse problema? Usualmente, esse problema vem de legislações, né? Legislações, às vezes, arcaicas, que não atendem mais o período moderno. Então, o que a gente quer fazer aqui com esse novo marco de garantias, né, e com o projeto de registro de cartórios, é justamente viabilizar esse impulso através da utilização de ativos hoje subutilizados ou não utilizados na economia, fortalecendo instrumentos e garantir aí uma atividade para o mercado, né, aumento de produtividade. Basicamente, um dos problemas que temos hoje, aí eu começo já com a instituição gestora de garantia. O que é a instituição gestora de garantia? A instituição gestora de garantia é uma figura, é uma nova pessoa jurídica que está sendo criada por lei, até pela necessidade de se criar por lei, que vai atuar como um terceiro que recebe a garantia e atua em benefício tanto do credor, e isso é importante, tanto do credor quanto do devedor, ou seja, ele presta um serviço para o devedor. Então, basicamente, o que será feito é que teremos uma terceira parte que será responsável por gerir, né, e receber em seu próprio nome essas garantias. O que isso? Aí tem vários benefícios. Deixa eu colocar um que se fala muito, inclusive nos jornais, que é a possibilidade de você ter o seu bem imóvel, né, fracionado e compartilhado entre diversas instituições. Porque o que acontece hoje é que muitas operações, né, você não utiliza suas garantias móveis porque elas são de valores altíssimos e você não consegue fracionar e nem compartilhar entre diversos credores. Isso só seria possível com empréstimos sindicalizados, que são inviáveis, porque depende de acordo entre diversos credores e uma estrutura de configuração muito complexa para ser realizada. Então, o que a gente faz, quando você, por exemplo,
na vida de todos nós, né? Quando a gente pega um financiamento imobiliário, vamos dizer que o imóvel custa R$1 milhão, e você já pagou 90% aí do saldo devedor, você está com a dívida só de R$100 mil, e você precisa de uma nova operação de crédito, você não consegue utilizar aquela liberação, aquele 900 mil que você não utilizou ainda de garantia, e você tem que acabar pegando uma operação de crédito careca, uma operação sem garantia, uma operação com taxa de juros mais alta, porque você fica com aquele 900 mil travado na instituição financeira que você deu a alienação fiduciária, que é o mecanismo da alienação fiduciária, você aliena, né? Você já adianta a propriedade para o terceiro, e aquele terceiro credor, e aquele credor fica com a garantia até você pagar a sua dívida. Então, o mecanismo que a gente está fazendo é que qualquer tipo de garantia, inclusive a alienação fiduciária, pode passar por esse terceiro. E esse terceiro, essa que estamos chamando de IGG, Instituição Gestora de Garantia, fará o trabalho de harmonizar, né, em convênio, contratos, como se executa e como se gera essa garantia. Ele será uma instituição responsável por gerir, né, e atuar em nome do mutuário ou do terceiro que agiu em nome do mutuário para ceder aquela garantia. Então, vamos dizer que você queira colocar um bem imóvel seu em garantia para você conseguir uma operação de crédito. Tá? E podemos falar isso para qualquer tipo de mutuário, tanto empresas como pessoas físicas. Então, você é um empresário, você quer usar um galpão seu para conseguir empréstimos aí rotativos, vamos dizer, e o galpão vale R$500 mil. Você consegue colocar, você adianta essa garantia, esse galpão, em nome da IGG, e a partir disso você tem e nós estamos pensando que isso vai ser de forma tecnológica, né? Você tem um saldo, né, de garantia disponível que você pode levar a qualquer instituição financeira e falar, olha, apresenta, né, as instituições financeiras são conveniadas à IGG, e aí essas instituições financeiras podem oferecer operações de crédito a determinadas taxas, sabendo já que você possui aquela quantidade de garantia oferecida. E aí o que usualmente perguntas mas quem é que tem o direito, né, àquela garantia, como são diversos credores, né? E o objetivo é esse, que tem diversos credores que possam atuar naquela garantia. Aí você pode fracionar a garantia, ou seja, a partir do momento que você tem um contrato privado regendo a relação entre credores, que é centralizada na IGG, a IGG pode tanto oferecer mecanismos de fracionamento, ou seja, falar, olha, credor A possui 10% dessa garantia, credor B possui 25%, credor C possui 30%, a depender do crédito que ele ofereceu, ou pode também fazer um mecanismo hoje já conhecido de ordem de credores, de prioridade, ou seja, aquele que concedeu a operação primeiro, recebe primeiro, first in, first out, né? Então, os mecanismos, e essa é uma das grandes vantagens da IGG, é que possibilita acordos privados e não acordos aí que estão fixos na lei, né, na 9.514 e outras leis que tratam de garantia. A IGG, além disso, também possibilita que você adiante a garantia previamente à operação de crédito. Então, operações de crédito que você precise de imediato do seu recurso e que procedimentos hoje são burocráticos de registro das garantias. Exemplo, uma operação agrícola de crédito rural, em que você precisa, na safra, né, daqui a 6 meses daquela operação, quando você for começar a safra, oferecer em garantia, você teria que só dar a garantia quando você precisa da operação de crédito, porque hoje a garantia, né, enquanto a IGG não entra em vigor, o contrato de garantia é acessório à operação de crédito, ou seja, você só consegue dar aquela garantia para alguém quando você assina o contrato de crédito. Com a IGG não, com a IGG você já consegue adiantar previamente a sua garantia para a IGG, deixar ela toda pronta, preparada para um financiamento rural, de crédito agrícola, para um financiamento de home equity, para um financiamento, pode ser para que um comprador compre seu imóvel. Então você consegue adiantar o seu bem, e aí pode ser um imóvel, pode ser um veículo, pode ser qualquer tipo de bem, a lei não restringe. Você adianta esse bem para a IGG, e aí quando você precisa do crédito, basta você apresentar aquele registro que a IGG já fez toda, já avaliou a garantia, já colocou à disposição,
a informação das instituições financeiras e você vai e apenas consegue o crédito. Então, esse é o mecanismo que torna a IGG tão eficiente. E a nossa perspectiva é que, com o tempo, se crie IGGs especializadas, ou seja, olha, a IGG X só trabalha com penhor, né? Ela é especializada em realizar variações de penhor. A IGG Y trabalha apenas com celular, conhecemos aí algumas fintechs que já estão recebendo o celular em garantia, né? Aí eles têm uma autorização, por contrato, eles recebem a propriedade também fiduciária da garantia do celular, mas eles têm o direito de suspender o contrato, suspender o celular pela falta de pagamento, ou seja, uma instituição financeira pode receber, a IGG pode receber apenas celulares em garantia e disponibilizar esse serviço para diversas outras instituições financeiras. Existe um ganho de escopo, e aí você tira toda aquela necessidade das instituições financeiras terem que controlar, né, ou terem contratos diversos aí de avaliação, de gestão de garantias, para que elas foquem na avaliação de gestão de risco e concessão de crédito, que é o business realmente das instituições financeiras. Com isso, o que o Ministério da Economia acredita que vai acontecer? Primeiro, vai ter mais crédito disponível, porque as operações de crédito vão transitar de operações com pouca garantia para operações com muita garantia. Como eu coloquei no início, operações com pouca garantia exigem fatores de ponderação por risco maior, ou seja, são mais arriscadas e exigem mais capital das instituições. Acaba que as instituições têm um limite menor de crédito. A partir do momento que você melhora essa concentração de garantias nessas instituições, melhora a qualidade das operações de crédito, pelo fortalecimento das garantias, se aumenta também a disponibilização de crédito na economia. Redução de burocracias, porque você precisa fazer apenas um registro da garantia, em qualquer seja registro, vamos dizer registro de imóveis, você precisa registrar o seu bem imóvel lá a cada operação de crédito que você faz. Com a IGG, não. Com a IGG, você transferiu vamos dizer, a propriedade fiduciária para a IGG, e aí você pode ter sucessivas operações de crédito, começar e terminar operações de crédito, sem necessidade de cancelamento de registros, de adições de averbações em cartório, que gera tempo e custo com emolumentos e despachantes, etc. Aumento da concorrência por possibilitar que as garantias sejam compartilhadas, por possibilitar também o aumento aí de especialização no mercado e utilização das garantias, com consequência a redução de taxa de juros, aumento de segurança e transparência, porque essas operações vão ser divulgadas de forma eletrônica e com maior disponibilidade de acesso a informações do mercado que hoje são difíceis. Redução de custos administrativos, né, com a avaliação de imóveis sucessivos. Hoje, cada instituição financeira tem que fazer sua avaliação de imóvel, por exemplo, ou avaliação daquela garantia. Com a IGG, apenas uma instituição faz essa avaliação, e essa avaliação serve para diversas instituições financeiras, né? E redução pela qualidade do aumento das garantias, e isso foi explicado, como eu coloquei no início, redução de inadimplência de perdas nas instituições financeiras. Então, a estrutura, nós colocamos a estrutura básica do que é necessário colocar por lei no PL 4188, apenas o necessário, ou seja, questões de o que acontece com a IGG em caso de falência, né? O regime patrimonial, ou seja, a segregação patrimonial dos recursos da IGG, a atribuições de supervisão do Banco Central, ou seja, a nossa lei foi encaminhada apenas a estrutura necessária para que a IGG possa funcionar de forma com segurança jurídica. Toda a regulamentação posterior será feita pelo Conselho Monetário Nacional e supervisão pelo Banco Central. Outras propostas que nós estamos encaminhando no projeto de lei, tá, além da IGG, aprimoramos a alienação fiduciária, ou seja, hoje tem diversos problemas com recursos, né, e suspensão de processos de execução extrajudicial por alegação de preço vil, por falta de citação, por não previsão de terceiros na concessão de garantias. Ou seja, uma gama de problemas hoje que são pouco transparentes, porque existem decisões diferentes entre cartórios ou diferentes entre tribunais de justiça. Nós estamos consolidando e pacificando, dando transparência para o mercado. Nós trazemos de volta a extensão da alienação fiduciária, que foi colocada na MP passada, que caducou a 992, que é o que a possibilidade de que apenas uma alienação fiduciária, a mesma instituição financeira, possa oferecer mais de uma operação de crédito,
né, viabilizando, inclusive, operações de home equity, fortalecendo as operações de home equity. Nós trazemos a execução extrajudicial da hipoteca. Quem atua nessa área da hipoteca sabe que a hipoteca tem algumas deficiências, principalmente a necessidade de você levar a execução para o meio judicial, o que viabiliza completamente o uso da hipoteca. E aí nós reestruturamos toda a hipoteca e trazemos ela com os pontos fortes que ela tem, a possibilidade, por exemplo, de sucessivas hipotecas para a hipoteca. Trazemos a estrutura da alienação fiduciária para a hipoteca e a hipoteca terá os ganhos que ela tem de mecanismos que são diferenciados da alienação fiduciária. Tratamos da execução de concursos de credores. Outro ponto importante também é que nós tratamos da alienação da propriedade superveniente, ou seja, a possibilidade, aí aproximamos a alienação fiduciária da hipoteca, que possibilita que que existam sucessivas alienações fiduciárias, inclusive com um terceiro credor da propriedade fiduciária. Tá? Nós instituímos o agente de garantias. O que é o agente de garantias? O agente de garantias é uma espécie de procurador dos credores, né? E aí facilita muito o trâmite, né, jurídico e as operações e os contratos e operações, inclusive, de empréstimo sindicalizado, porque eles atuam em nome próprio, ou seja, as garantias são dadas para eles e ele atua em nome dos credores. O agente de garantias é um pouco diferente da IGG, porque o agente de garantias é um procurador só dos credores, ele não tem relação com os devedores. Tá? Extinguimos o monopólio do penhor civil. Como se sabe, as operações de penhor civil são uma das mais baratas, né, de crédito, só que existe esse monopólio já que não tem mais razão de existir, e que limita muito a atuação dos penhores no Brasil todo. Né? Algumas capitais apenas têm agências da Caixa que trabalham com penhor civil, apenas algumas localidades possuem, e o acesso é muito pouco. Ao abrir esse mercado para qualquer instituição financeira praticar o penhor civil, você traz competição e você dá um acesso de crédito maior com essas taxas de juros que são pequenas no penhor civil. Nós tratamos das operações vinculadas, tratamos das letras financeiras, do resgate antecipado da letra financeira, que viabiliza esse instrumento para operações vinculadas. E esse pacote todo é fechado no PL 4188. Só que existe ainda uma grande deficiência, né, na parte de garantias, e é isso que trata a MP do SERP, do Serviço Eletrônico de Registros Públicos, porque hoje a gente tem uma confusão de cartórios de registro público no país. Temos aí cerca de 13 mil cartórios de registros públicos, aí abrangendo registro de imóveis, registro de pessoas naturais, civis, registro de pessoa jurídica, cartório de registro de títulos e documentos, ou seja, uma infinidade de tipos de cartórios espalhados pelo Brasil todo. Chega a 13 mil cartórios e cada um com um procedimento diferente, porque eles são fiscalizados pelos tribunais de justiça estaduais e, às vezes, dentro do próprio estado tem uma confusão de procedimentos também. E ainda a necessidade de você tratar desses cartórios, na sua grande maioria, por presencial, ou seja, você tem que ficar perambulando, né, peregrinando por cartórios para fazer um registro de uma garantia, para poder se separar, ou seja, até na vida civil é muito difícil, né? Aqueles que já usaram cartório sabem como é que é difícil. E o que a medida provisória está fazendo? A medida provisória está criando um serviço eletrônico de registro público, que é uma plataforma. Essa plataforma vai vincular todos esses 13 mil cartórios de registros públicos e falando, cartórios, a partir de 31 de janeiro de 2023, vocês precisam estar plugados nessa plataforma pela internet e oferecer esses serviços através dessa plataforma, ou seja, terá um acesso único, inclusive isso é recomendação internacional, para consulta de bens, né, de bens móveis, de garantias, e aí está o grande ganho dessa medida para a parte de crédito, para a parte de garantia, que é a consulta única. A MP traz a possibilidade de consulta de ônus e gravames, né, através de identificador. Esse identificador pode ser um CPF, pode ser um CNPJ de cada pessoa, e aí a pessoa que vai receber alguma garantia pode colocar aquele CPF, aquele CNPJ e consultar se existe algum bem daquela pessoa dado em garantia, né, para alguém. Ou seja, uma consulta centralizada, porque hoje você não sabe onde está a garantia e por isso é uma das dificuldades da exigência de garantias móveis. Quando você possibilita essa consulta centralizada, você acaba com o que a gente tem hoje, com a insegurança jurídica que a gente tem hoje.
Hoje a regra é você precisa registrar uma garantia móvel no cartório de títulos e documentos, salvo algumas exceções, né, títulos financeiros, o carro que é registrado no Detran, automóveis que são registrados no Detran. Outros bens móveis devem ser registrados em cartório de registro de títulos e documentos, ou seja, na residência, aí a lei pede o registro na residência do credor, na residência do devedor. Isso é uma dificuldade muito grande, porque a residência hoje, né, a economia hoje não é mais aquela economia local, que você transaciona só no seu domicílio de residência, você transaciona com o mundo todo, né? Você precisa de acesso centralizado. Hoje você precisa saber qual é a residência da pessoa, que pode ser em qualquer local do estado, e pode modificar, então você não sabe de consultar. Na prática, ninguém utiliza esses serviços apenas para cumprir as exigências legais na hora de execução. Então, com o SERP, com o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, todos os cartórios de registro terão que se plugar essa plataforma e receber os registros pela internet e possibilitar a consulta desses registros que foram feitos pela internet e possibilitar a emissão de certidões eletrônicas, as assinaturas digitais. A gente está colocando a possibilidade de assinatura digital avançada, que até o presente momento era utilizada a ICP Brasil, e nós estamos funcionando a assinatura que é chamada avançada, né? Que inclusive é gratuita pelo Gov.br. Então, qualquer cidadão poderá acessar e ter sua assinatura digital gratuita. Basta ele se cadastrar na plataforma do governo, ele vai ter acesso à assinatura avançada e vai poder utilizá-la nos cartórios de registro para fazer seus registros, fazer suas consultas de maneira prática em casa, sem aquele bate-perna em todos os registros de imóveis. Além disso, além dessa plataforma, desse sistema eletrônico de registros públicos, nós também estamos desenvolvendo, pegamos diversos aprimoramentos em prazos de registro, que geram uma economia muito grande, ou seja, processos hoje econômicos são inviabilizados pela demora. Chegamos aí a ter 50 dias para fazer um registro de uma escritura. Nós colocamos aí o prazo máximo de 5 dias pelo meio eletrônico, ou seja, se você utilizar a plataforma eletrônica, os cartórios de registro terão que fazer o registro em até 5 dias. Emissão de certidões de ônus, por exemplo, de imóvel, que existe aí, demora às vezes uma semana, dependendo do cartório. Nós estamos colocando a emissão em 1 hora apenas, porque assim, a certidão de ônus já está pronta, basta a impressão, né? Então, se for por meio eletrônico, será feito até 1 hora. 1 dia para certidões aí, de situação jurídica dos imóveis, ou seja, estamos reduzindo drasticamente os prazos, com alinhamento, inclusive, de recomendações internacionais, modernizando os cartórios, e assim tem um impacto brutal na vida de todos nós, não só aqueles que transacionam no mercado financeiro, que precisam de suas operações de crédito, mas também no dia a dia, no cotidiano das pessoas, quando registram filhos, né? Ou seja, às vezes, quando fazem o inventário, todo esse processo com o SERP será feito de forma eletrônica, com prazos menores, sem dor de cabeça e filas. Essa é a expectativa grande do governo. Então, podemos assim, sintetizar, né, a adequação de registro da economia local para a global, aprimoramos o ambiente de negócio, modernizamos os cartórios, desburocratizamos os serviços registrais, centralizamos informações sobre garantias em uma consulta única, nacional, reduzimos os custos e prazos e colocamos uma maior facilidade de consulta de informações registrais e envio de documentos para cartórios de registros públicos. Além disso, nós também aprimoramos diversos procedimentos de incorporação do imobiliário, procedimentos, às vezes, que inclusive tinha divergências também pouco padronizadas entre os estratos, entre os estados da federação, como, por exemplo, o registro, quando você faz um registro memorial de incorporação, já existe o condomínio, né, em ato único. Alguns cartórios já praticam isso, mas muitos cartórios não, e cobram 2 vezes. Tá? E já colocamos direitos reais a partir do registro, facilitando a negociação desses ativos, né, desses direitos reais que você tem antes de se construir, né, de se fazer o projeto de incorporação. Então, as pessoas conseguem transacionar, facilita os negócios. Reduzimos prazos também dos procedimentos, extinguimos uma quantidade de certidões que são exigidas e que não tem mais razão de existir, como certidão de instituições financeiras, de viabilidade econômica da incorporadora. Damos mais transparência ao processo, ou seja, uma série de medidas na parte de incorporação que facilitam a vida
da construção e reduz taxa de juros para a compra de casa própria, né, impacta tanto empresários quanto nós cidadãos como um todo. Além disso, cabe destacar também, antes de eu finalizar e abrir para perguntas, que a gente cria juntamente com o CERP a possibilidade de você fazer os registros por extratos eletrônicos, ou seja, ao invés de você ter aquele catatal de documentos para registrar e levar a registro, você leva apenas informações úteis de forma digital, com dados estruturados das informações que são necessárias. Então, você vai fazer um registro de uma venda, de uma compra, você traz lá apenas as partes, o valor que foi usado, endereço, etc. Ou seja, apenas as informações necessárias, sem a necessidade de todo documento físico, como é hoje praticado. Também uniformizamos também a certidão da atualização jurídica do imóvel, com as informações apenas necessárias para configurar a situação que o imóvel tem para poder fazer as transações, e fortalecemos com isso também a própria concentração dos atos de matrícula, para evitar que transações imobiliárias sejam anuladas após uma consulta à certidão, ao registro na matrícula do imóvel. Eu acho que eu fico por aqui no resumo. Tá? As duas medidas são muito grandes, com grande impacto. O Ministério da Economia tem grande perspectiva e vai atuar junto com o Congresso para que essas medidas sejam aprovadas, porque a gente acha que vai melhorar bastante, né? Vai revolucionar o mercado de crédito, não apenas imobiliário, mas todo o mercado de crédito com garantias móveis, como eu tentei passar para vocês aqui. Fico aberto aí a perguntas, né, a um bate-papo com vocês e coloco à disposição. Muito obrigada, doutor Emanuel. Nós recebemos uma pergunta em um chat do Luiz Fernando. Qual o prazo para que os cartórios estejam plugados nessa plataforma? O prazo máximo, tá? Essa pergunta é muito importante. O prazo máximo que a gente colocou foi 31 de janeiro de 2023. Só que o CNJ, que vai ser o órgão regulamentador desse serviço, né, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, vai estabelecer um cronograma. Isso está previsto também na MP. Então, ele vai dizer o que deve ser feito pelos cartórios, passo a passo, até esse prazo limite. O que a MP faz é só o prazo máximo, mas o CNJ colocando prazos menores durante esse período é possível também. Uma outra pergunta da Flávia. Quais serão os critérios para que uma empresa seja uma IGG? Flávia, muito bom. Quem vai regulamentar os critérios o Banco é o Conselho Monetário Nacional, né, que vai supervisionar o Banco Central. A ideia nossa, pelo menos aqui no Ministério da Economia, e vamos conversar isso com o Banco Central, é que seja uns requisitos pequenos, né, não requisitos tão grandes quanto de instituições financeiras. Requisitos, nós estamos trabalhando próximo à infraestrutura de mercado financeiro, né, como registradoras ou instituições de pagamento, infraestruturas menores, mas até porque eles não absorvem risco, né, as IGGs poderá ser qualquer pessoa jurídica autorizada pelo Banco Central. Então, ele provavelmente vai ter o regulamento assim que o processo andar, mas a nossa perspectiva é que seja o mais amplo possível e com requisitos apenas necessários realmente de gestão de garantias e não requisitos tão fortes quanto a instituição financeira. Temos mais uma pergunta. Pretende-se ter alguma vedação que a IGG e a IF, que concede crédito, sejam do mesmo grupo econômico? Não, a nossa perspectiva, inclusive, não sei quem foi que perguntou, mas agradeço a pergunta, e a nossa perspectiva, inclusive, é que tenham, assim, muitos bancos, né, devem abrir suas IGGs. É um mecanismo totalmente facultativo, tá? Isso é um bom ponto, porque é bom esclarecer. A IGG é totalmente facultativo, tanto por credores quanto pelos tomadores do crédito. Então, se uma determinada instituição financeira quiser ter sua IGG, ou formar um grupo e ter uma IGG embaixo, ou ela ter sua própria IGG, é possível. Vamos dizer que algumas instituições de pagamentos queiram ter sua IGG e formem um grupo e ter uma IGG embaixo, é possível também. A nossa previsão e o que a gente acha, né, é que alguns grupos vão se formar em IGGs, né, inclusive de forma especializada e para determinados nichos. E aí, por isso que é bom colocar assim, se a instituição financeira quiser continuar trabalhando sem IGG, será possível, ou se ela quiser no grupo econômico, ou fora do grupo econômico, também será possível, tá? Quem fez essa pergunta, me parece que foi Marcelo Lobato, aqui
essa última que você respondeu. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, temos mais uma. Do Anísio, como será evitado o registro do mesmo imóvel em várias IGGs? Veja, o registro do... boa pergunta, Anísio, eu agradeço. E assim, todo o registro, como hoje é feito, continua válido, tá? Então, o registro do imóvel só poderá ser feito, pode ser feito diversos registros, só que vai aparecer no registro do imóvel a IGG que tem o nome dela. Então, por exemplo, você vai dar em alienação fiduciária o seu apartamento para um IGG, vai aparecer que aquela IGG tem a propriedade fiduciária para atuar em nome de instituições financeiras. Então, quando você consultar o registro, a matrícula do imóvel, vai aparecer aquela IGG lá. Então, o terceiro credor, ou uma segunda IGG, ou uma terceira IGG, quando acessar o registro de imóveis, por exemplo, pode ser o registro do Detran também, ou qualquer outro tipo de registro, tá? Que se faça, o título do documento, verificará que aquela garantia já foi dada para a IGG. Então, aí se garante a publicidade da mesma forma que é feito hoje. Só que a grande vantagem é que a partir do momento que você fez com a IGG e está lá dando conhecimento a todos de que aquela IGG tem a garantia, você não precisa mais ficar derrubando operações, porque cada operação, um credor tem que ser uma garantia e um registro. Tá? Temos aqui mais algumas perguntas da Flávia de novo. Ainda sobre IGG, uma vez que o imóvel estiver sendo gerido por uma IGG, será possível compartilhar por outra IGG? Apenas se as IGGs, e isso também será tratado por regulamentação do Banco Central, né? Apenas se as IGGs tiverem compartilhamento e interoperabilidade. Tá? Isso não foi tratado na lei, mas o que a lei fala é naquela IGG que será compartilhado, ou seja, se tiver uma IGG, a IGG tem convênio, vamos dizer, com 5 instituições financeiras, aquelas 5 instituições financeiras vão compartilhar, podem potencialmente compartilhar a garantia, porque estão naquele arranjo daquela IGG. Tá? Mas, claro, mecanismos de interoperabilidade podem ser pensados futuramente, né, com o CMNE e com regulamentação do Banco Central, mas até o momento na lei não é previsto isso. Então, compartilhamento dentro da estrutura da mesma IGG. Uma outra pergunta do Marcelo Lobato. A IGG, enquanto titular das garantias, seria responsável pela execução das garantias e divisão dos valores entre as instituições? Sim, perfeito. Essa é a grande vantagem da IGG. O credor não precisa se preocupar, tá, Marcelo, com essa parte de execução. Ele vai avaliar, vai dar transparência do valor avaliado daquele bem, e também ele é nomeado, isso por lei, tá? Ele é o único capaz de executar. Então, ele age em nome dos credores. Então, ele tem um contrato com os credores. E no contrato vai dizer quando ele tem que executar aquela garantia, que é no caso, quando existe a inadimplência do crédito. Então, ele vai lá, executa a garantia em nome próprio, recebe aqueles valores e paga o que é devido para cada um. Seja no critério de fracionamento, seja no critério de ordem, de prioridade. Temos uma última pergunta da Andresa. Em qual situação se encontra a tramitação do PL? Andresa, o PL agora em regime de urgência, tá? Um PL em regime de urgência constitucional. Ele se encontra na Câmara, abriu a nova sessão legislativa agora. Já acabou a fase de emendas, tá? E agora para a fase das comissões. Tá? O governo apanhando, e agora vamos conversar junto com o Congresso para poder colocar a medida para frente. Não recebemos mais perguntas. Obrigada a todos que fizeram perguntas. Obrigada, doutora Manuel, aí pela apresentação, pela gentileza aí de ter esperado esse inconveniente que a gente teve com a transmissão. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ter respondido as perguntas e ter aceitado o nosso convite. Pois não. Eu que agradeço, tá, a todo o time aí da Bipag, aos associados, às instituições de pagamento, às fintechs, todo mundo. Eu acho que é muito bom, acho que vocês são um grupo realmente que faz a inovação. Eu acho que a IGG tem tudo a ver com vocês, né, com essa parte de inovação tecnológica. É um prazer para a gente estar à disposição aqui na SPE.
e precisarem de nova apresentação ou tirarem dúvidas, fiquem à vontade para mandar e-mail para a gente que a gente tenta esclarecer. Tá? Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada a todos que se conectaram, e a gente vai deixar a gravação salva na nossa página do YouTube e vamos encaminhar também o link para todos que receberam o convite. Obrigada a todos pela compreensão. Um abraço. Um abraço, até mais. Tá.